Oi, gente, meu nome é Sheila. Como vocês já sabem, eu sou monitora da disciplina de Bioquímica junto com a Caroline. A gente está gravando esse vídeo hoje para vocês, para explicar um pouco mais sobre a entrevista dialogada. A entrevista dialogada é uma atividade que vocês fazem junto com nós, onde vocês são divididos em grupos. Em dias específicos, os grupos vão ir até o hall de entrada do hospital da faculdade, vão ter que chegar lá às 7h30 e vão fazer algumas entrevistas com os pacientes. Nessas entrevistas com os pacientes, vocês devem abordar várias questões. Primeiro, as informações pessoais, como nome, idade, sexo. Vocês devem focar bastante na frequência de escovação dos pacientes, como é a dieta desses pacientes, se eles têm algum hábito que é nocivo para a saúde bucal ou não. Enfim, vocês têm que fazer uma entrevista para conhecer esses pacientes. É interessante que vocês tenham algumas estratégias de abordagem com eles, porque nem todos os pacientes vão querer falar e muitos também vão ter vergonha de expor algumas coisas para vocês. Então, antes de qualquer coisa, expliquem para os pacientes quem vocês são, o que vocês estão fazendo e peçam se eles concordam em participar da entrevista. Depois disso, vocês vão estabelecendo uma conversa com os pacientes. Não façam algo que seja tão formal, façam com que eles se sintam à vontade. Então, peçam o nome, a idade, por que eles estão ali, qual é a queixa principal deles e depois tentem descobrir algumas coisas no cotidiano dessas pessoas que fizeram com que elas tivessem o problema de saúde que elas estão relatando para vocês. Por exemplo, sobre a dieta alimentar da pessoa. A dieta ela é muito importante, ela pode estar ligada a vários fatores que influenciam na saúde bucal. Então, tentem ser, assim, o mais informais possíveis. Peçam para a pessoa se ela costuma consumir açúcar. Se ela não consome diretamente, peçam se ela toma café, por exemplo, ou chá. E aí, se a resposta for sim, peçam se ela coloca açúcar e quantas colheres ela coloca. Porque pegando essas informações, vocês conseguem estabelecer um critério entre uma relação, na verdade, entre a queixa principal do paciente, a dieta que ele tem, a frequência de escovação. É muito comum que a maioria dos pacientes fale que escova 3 vezes ao dia. E aí cabe a vocês descobrir se isso é verdade ou não. Se eles passam fio dental, se eles fazem uso de enxaguatório bucal. Enfim, vocês têm que fazer uma entrevista para descobrir o porquê o paciente está aí e quais são as condições e os hábitos que ele tem que o fazem estar nessa situação. Vocês podem entrevistar vários pacientes, fica a critério de cada grupo, mas para a realização do relatório, vocês devem escolher apenas um paciente. Como funciona o relatório? Vocês vão ter que fazer um relatório sobre essa entrevista dialogada. Nesse relatório, vocês devem contar tudo o que vocês descobriram sobre o paciente, o que vocês fizeram no dia da entrevista, e depois vocês devem pesquisar artigos que tenham relação com o que o paciente relatou para vocês. Então, basicamente, qual é o roteiro da atividade? Vocês são divididos em grupos, vocês vão fazer a entrevista dialogada, elaboram um relatório e buscam artigos que tenham relação com esse relatório. Os grupos que forem fazer a entrevista dialogada devem chegar na faculdade às 7h30. Os grupos que não forem fazer a entrevista dialogada vão chegar na faculdade às 8h30 para ter aula normal com a professora Ângela. E para esses grupos que vão ficar em casa até às 8h30, vão ser enviados artigos para que vocês façam uma resenha. Essa resenha pode ser uma por grupo e vocês devem entregar elas junto com o relatório final. É importante lembrar que para a realização da entrevista vocês devem estar de roupa branca, calça, camiseta e com um sapato branco fechado que não mostre nada de vocês, assim. Vocês também devem estar portando jaleco e utilizar esse jaleco durante toda a entrevista. E vocês devem levar uma prancheta e uma caneta para anotar tudo que o paciente relatar para vocês, porque quanto mais vocês anotarem e mais vocês conseguirem saber sobre ele, melhor vai ficar o relatório de vocês, mais produtivo vai ser
e mais conexões vocês vão conseguir fazer com a bioquímica. É muito comum que vocês encontrem pacientes em diversas condições no hospital da faculdade, mas existem duas doenças que são extremamente comuns e que normalmente são a queixa principal dos pacientes, que é a doença cárie e a doença periodontal. A doença cárie é uma doença que ela se inicia com a formação do biofilme, no qual a microbiota normal, que são os micro-organismos naturalmente presentes na nossa boca, colonizam a película adquirida, que é a película de aderência do biofilme no esmalte. Esses micro-organismos que naturalmente estão na nossa boca, eles podem ser cariogênicos ou não. Existem dois, principais e mais conhecidos, que é o Streptococcus mutans e o Lactobacillus, que eles são micro-organismos cariogênicos. Eles vão fermentar carboidratos, como os açúcares, por exemplo, e vão produzir ácidos. Esses ácidos vão atacar a superfície do nosso esmalte e vão fazer com que assim a gente tenha a instalação da doença cárie. É importante lembrar que a doença cárie é uma doença multifatorial. Então, não é só uma dieta cariogênica que influencia na cárie, mas também, por exemplo, o pH da nossa boca, a frequência de escovação, a remoção correta ou não do biofilme, entre outras coisas. Oi, turma, eu sou a Carol, a outra monitora de vocês, e eu vou dar continuidade falando sobre a doença periodontal. A doença periodontal é outra doença muito comum encontrada na clínica odontológica. A doença periodontal, ela é uma doença infecciosa que vai ser causada por um acúmulo de biofilme, que vai causar uma resposta inflamatória nos tecidos periodontais do hospedeiro. O que isso significa? Que vai comprometer o ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar. Ou seja, vocês podem acompanhar pelos slides que tem uma figura que tem diferentes estágios da periodontite. Na primeira imagem, a gente consegue observar uma gengiva saudável. Conforme os estágios vão avançando, vai tendo uma piora. O segundo estágio, conforme a imagem, seria a gengivite. A gengivite nada mais é do que uma inflamação da gengiva em que a gente tem um sangramento gengival. Esse quadro de gengivite, ele é um quadro que é reversível, ou seja, a gente consegue reverter esse quadro inflamatório e o paciente passa a não ter mais sangramento gengival. Então, o ideal seria que o paciente buscasse ajuda odontológica nesse estágio, porque seria possível reverter o quadro dele. Porém, caso o paciente não procure ajuda e o estágio continue avançando, a gente pode ter, então, um quadro de periodontite. E vocês podem observar nas imagens, se vocês estiverem acompanhando os slides, que a gengiva do paciente, ela vai ficando mais avermelhada e também ela fica com bastante edema. E também ocorre uma perda de inserção do tecido conjuntivo e uma reabsorção do osso alveolar. Então, quanto mais severo for, a gente pode ter até mesmo uma perda da estrutura dentária, tá? Então, assim, é um quadro irreversível, não tem como reverter esse quadro. O paciente, ele fica com algumas sequelas e principalmente sequelas mais estéticas e funcionais para o paciente. Como, por exemplo, na imagem ao lado, que tem nos slides, é possível ver que tem uma reabsorção muito grande. A gente consegue ver mesmo a raiz, a região cervical do dente. Então, a gente vê que é um quadro bem avançado e esse paciente provavelmente tem as suas estruturas comprometidas. Lembrando vocês que a doença cárie e a doença periodontal são doenças que são bastante comuns, mas vocês precisam manter a mente aberta para outros problemas que podem surgir, que os pacientes podem relatar para vocês. E daí vocês podem escolher
o caso que vocês acharem mais interessante para relatar. Não precisa ser necessariamente doença cárie ou doença periodontal. Vocês escolhem aquilo que vocês acharem mais legal. Como já foi dito, no fim do trabalho, vocês devem fazer um relatório. Como funciona esse relatório? Como o nome já diz, é um relatório em que vocês vão relatar tudo o que vocês vivenciaram na clínica no dia tal. Ou seja, vocês podem começar assim, é um exemplo só, tá? Mas vocês podem começar assim. No dia 23 de março de 2020, nós fomos até o Hospital de Ensino Odontológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizamos uma entrevista com X pacientes. Escolhemos para fazer a entrevista dialogada o paciente do sexo masculino de 37 anos, que a sua queixa principal é a doença periodontal, ou é a doença cárie, ou é qualquer outra doença, problema que vocês acharem interessante. Lembrando que vocês não devem citar o nome do paciente. Vocês podem colocar as iniciais, mas atualmente se está sugerindo que se coloque somente o sexo e a idade do paciente, tá? Porque assim a gente consegue preservar a imagem do paciente. E vocês vão continuar esse relatório dessa forma, em texto corrido. Vocês não precisam separar eles em tópicos. Vocês não precisam colocar assim, relato do paciente, depois relação com a bioquímica, depois artigo. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer realmente um relatório na língua de vocês, como vocês escrevem, como vocês contariam essa história pra gente. Só que de um jeito, claro, mais formal, tá? Mas é realmente um relatório, vocês vão relatar tudo que vocês vivenciaram. É legal colocar no relatório, além da relação com a bioquímica, uma relação da queixa do paciente com o que ele falou para vocês, com o que ele relatou durante a entrevista. Vou dar um exemplo de novo da doença cárie, tá? O paciente falou para vocês que ele tem doença cárie. Então, vocês vão pensar o porquê será que ele tem a doença cárie. Daí vocês podem pensar em tudo que ele falou para vocês. Ele falou para vocês que ele toma 4 xícaras de café por dia e nessas 4 xícaras de café ele coloca 2 colheres de açúcar. Imaginem a quantidade de açúcar que ele ingere por dia. Então, vocês podem colocar no relatório de vocês que uma das causas prováveis para o paciente apresentar a cárie é a grande quantidade de açúcar que ele ingere. Daí, claro, vocês vão investigar os outros fatores e as outras relações que isso apresenta, tá? Bom, para fazer a busca de artigos, a gente sugere 2 sites principais que são muito bons para fazer essa busca, que é o PubMed e o Bireme. Os dois têm um funcionamento bastante semelhante e a gente colocou nos slides os prints das telas para vocês acompanharem como fazer a busca. E embaixo dos prints também existem links do YouTube que ensinam vocês a fazer uma busca bem direitinho. Mas é basicamente assim. Na aba de busca, vocês devem escrever palavras-chave que indiquem o que vocês estão querendo buscar. Então, vocês coloquem, por exemplo, doença cárie ou doença periodontal. Vão surgir inúmeros artigos para vocês escolherem. É legal que vocês peguem sempre artigos mais atuais, porque artigos mais antigos podem destoar um pouquinho nas informações. No Bireme, no lado direito da página, vocês conseguem selecionar também o idioma que vocês querem o artigo. Mas, como sempre, o inglês é a língua que mais tem opção e melhor se acham os artigos. Então, fica a dica para vocês, tá? Alguns artigos, quando vocês abrirem, para vocês baixarem em PDF, vai ter somente na versão paga. Claro que vocês não vão pagar um artigo, porque eles normalmente são bem carinhos. Então, tem uma escapatória, que é o Periódicos CAPES, que também tem nos slides o print direitinho, em que vocês vão copiar
o DOI ou o PMID do artigo. Quando vocês entram no link do artigo, ele aparece bem embaixo. Também tem um print nos slides mostrando isso. E daí vocês copiam esse número e colhem no periódicos CAPES. E daí vai aparecer o artigo na versão gratuita e vocês não precisam pagar e conseguem baixar tranquilamente em PDF. E como é que vocês vão fazer essa relação entre relatório e artigos que envolvam a bioquímica e a queixa principal do paciente? Vocês devem buscar artigos, então, que tenham relação com o que o paciente contou para vocês. Por exemplo, o paciente que vocês escolheram tem a doença cárie. Vocês vão ir até alguma das plataformas, como o PubMed e o Bireme, e vão procurar artigos sobre a cárie. De preferência, artigos que sejam o mais novos possíveis e em inglês, porque normalmente tem um conteúdo um pouco melhor e mais aprofundado. Vocês vão pesquisar esses artigos, vão ler e vocês vão retirar deles partes que tenham relação com o que o paciente contou. Por exemplo, da doença cárie. Vocês estão lá escrevendo no relatório de vocês que o paciente tem cárie em tantos dentes. E aí tem um artigo lá falando o que é a cárie e qual é o mecanismo da cárie. Vocês vão lá no artigo, vão pegar essa parte que fala sobre cárie e vão referenciar no relatório de vocês. O paciente X relatou que tem cárie no dente 37 e levando em consideração isso, assim como escreveu fulano, que é o autor do artigo, a cárie é uma doença multifatorial que acontece devido à instalação do biofilme, e aí vocês vão colocar a explicação que tem no artigo. Isso faz com que vocês consigam estabelecer uma relação legal e também envolvam a bioquímica, porque geralmente os mecanismos das doenças têm muita bioquímica. Então, procurem artigos que sejam novos, procurem artigos de preferência em inglês, porque com certeza eles vão ter muito conteúdo para oferecer para vocês. No final do relatório, a gente pede que vocês sempre referenciem os artigos que vocês buscaram ou se vocês buscaram alguma coisa da internet, porque quem está corrigindo o relatório de vocês quer saber de onde essas informações vieram. Então, gente, basicamente vocês vão ser divididos em grupos, vocês vão ter datas específicas para fazer entrevista dialogada e essas datas a gente vai passar para vocês de acordo com o calendário acadêmico. Nos dias que vocês tiverem que fazer a entrevista, vocês vão chegar no hospital às 7h30. Quando não tiverem que fazer a entrevista, vocês chegam na faculdade às 8h30 e vocês vão ter uma resenha para fazer em casa. Feita a entrevista dialogada, vocês partem para a elaboração de um relatório, onde vocês contam tudo o que aconteceu nesse dia. E, além disso, vocês buscam artigos que tenham relação com a queixa principal do paciente, com os problemas do paciente e com a própria bioquímica. A princípio é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto eu quanto a Carol estamos à disposição para esclarecer e eu espero que vocês façam uma ótima atividade.